ordem do dia. Item número 1. Senhor presidente. Pela ordem do deputado Barba. Eu preciso fazer uma fala curta, mas eu quero encaminhar em nome da bancada. Posso fazer uma solicitação a Vossa Excelência, deputado Barba? Pode. Se a sua fala puder ser no último projeto. Pode ser, não tem problema. Sem Tranquilo. problema? Sem tranquilo. Porque aí a gente encaminha todos. Item número 1. PLC número 46 de 2018, de autoria do Tribunal de Justiça. Em discussão, não havendo oradores... Tribunal de Justiça Militar. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, o projeto salvo emenda. Senhoras deputadas e senhores deputados que estiverem de acordo, queiram conservar-se como se encontram, aprovado. Em votação, a emenda número 1 com pareceres contrários. As senhoras deputadas e senhores deputados que estiverem contrários, queiram conservar-se como se encontram, rejeitada. Senhor presidente. Pela ordem do deputado Barba. Pode declarar voto a nossa emenda. Registrado o voto declarado a emenda da bancada do Partido dos Trabalhadores. Item número 2. Proposição em regime de urgência. Em discussão, o PL 497/2010, em anexo ao 262 de 2012 e 1099 de 2017, de autoria da nobre deputada Beth Saão. Há um requerimento de preferência para que o projeto 1099 de 2017 seja colocado em preferência em suma dos demais. Senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, queiram conservar-se como se encontram, aprovado o requerimento de preferência. Em votação, o projeto de lei 1099 de 2017. As senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, queiram conservar-se como se encontram, aprovado. Prejudicado os PLs de número 497 de 2010 e 262 de 2012. Pela ordem, deputado Reni. Queria registrar o voto contrário da bancada do Novo. Está registrado o voto contrário da bancada do Partido Novo. Pela ordem, presidente. Pela ordem do deputado Arthur, está registrado o voto contrário do deputado Arthur Duval. Item número 3. PL 1012 de 2015. Em discussão, há sobre a mesa uma emenda de plenário com o número regimental de assinaturas nos termos do artigo 175, inciso 2º, do Regimento Interno, o motivo pelo qual este projeto retorna às comissões. Item número 4. Proposição em regime de urgência. Em discussão, o PL número 840 de 2017. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, o projeto com pareceres favoráveis. Senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, queiram conservar-se como se encontram, aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, registrar deputado meu voto Arthur, contrário. Está registrado o voto contrário de Vossa Excelência. Também quero registrar o voto contrário Pela da ordem, bancada deputado do Reni, Novo. está registrado o voto contrário da bancada do Novo. Pela ordem, deputada Janaína. Para registrar voto contrário. Está registrado o voto contrário de Vossa Excelência. Item número 5. Proposição em regime de urgência. Em discussão, o projeto de lei número 25 de 2018. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, o projeto. Senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, queiram conservar-se como se encontram, aprovado. Pela ordem. Pela Queria ordem, deputado registrar Reni. o voto contrário da bancada do Novo. Está registrado o voto contrário da bancada do Novo. Deputado Pela Arthur. ordem, registrar voto contrário. Está registrado o voto contrário de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Douglas Garcia. Para registrar meu voto contrário e, se possível, senhor presidente, também registrar o do item anterior. O registrado Meu voto contrário, tanto no item 4 quanto no item 5 do deputado Douglas Garcia. Mais alguém registrar votos? Não? Item número 6. Proposição em regime de urgência. Em discussão, o projeto de lei 174 de 2019 e anexo PL 614 de 2019, de autoria do nobre deputado Barros Munhoz. Não há sobre a mesa requerimento de urgência, requerimento de preferência para o projeto de lei 614 de 2019. As senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo com o requerimento de preferência, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, o projeto 614 de 2019 do deputado Barros Munhoz. Pela ordem, presidente. Só uma dúvida. A gente está no item 6. Item 6. No 233. Esse... Do Fiorilo.
Vou suspender a sessão por 2 minutos para que a gente organize, para que fique muito claro para todos o que nós estamos construindo. Transmissão ao vivo do plenário Juscelino Kubitschek da sessão extraordinária desta quarta-feira, 23 de outubro. Na ordem do dia, projetos de autoria dos senhores parlamentares e também um projeto de autoria do Tribunal de Justiça Militar. É o que está em votação. Já foram aprovados o projeto de lei complementar 46 de 2018, de autoria do Tribunal de Justiça Militar, que trata de transformação de cargos no quadro daquele tribunal. Basicamente, cargo de agente administrativo judiciário e outros 2 cargos de técnico de comunicação e também cargo de analista de comunicação. Foi aprovado também aqui em plenário, acabou de ser aprovado o projeto de autoria da deputada Beth Saão, do PT, projeto de lei 1099 de 2017. Todos os esclarecimentos, eu vou retomar aqui o esclarecimento para todos os parlamentares para ficar bem claro. O projeto 614, de autoria de 19, de autoria do deputado Barros Munhoz, está anexado ao projeto de lei 174 de 2019. Então, a primeira votação que nós fizemos foi o requerimento de preferência, aonde nós demos a preferência de votação ao projeto 614/19, de autoria do deputado Barros Munhoz. Esse requerimento foi aprovado por todos os deputados. Nesse momento, nós encerramos a discussão do projeto de lei 614/19, de autoria do deputado Barros Munhoz, e vamos, neste momento, à votação do projeto do deputado Barros Munhoz. Perfeito? É o item 6, não é o último ainda, o item 6, nós estamos no item 6. Então, em votação, o projeto salvo emenda. Senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, prejudicado o projeto 174 de 2019. Em votação, a emenda apresentada pelo Congresso de Comissões. Senhoras deputadas e senhores deputados que queiram conservar-se como se encontram, aprovado. Agora sim, vamos ao último item. Eu gostaria de pedir aos deputados que queiram fazer o encaminhamento, que a gente pudesse encerrar a discussão e aí aqueles que queiram poder encaminhar. São 2. Então é necessário, quem quiser falar, que se inscreva. Eu vou abrir a lista de inscrições aqui para aqueles que não queiram, que só o encaminhamento não é suficiente, para que os deputados possam se inscrever para utilizar da palavra, porque parece que algumas bancadas só o encaminhamento não é o suficiente. Deputada Letícia Aguiar, pela ordem. Posso deixar só registrado meu voto contrário ao projeto 840? Está registrado o voto contrário de Vossa Excelência. A lista, neste momento, aqui está aberta. Peço aos deputados que queiram utilizar da palavra, que se inscrevam, e aqueles que puderem deixar a sua palavra para os encaminhamentos, seria importante. Então, está inscrito aqui o deputado Gil Diniz para, em discussão, o projeto de lei número 233 de 2019. Em discussão, para falar contra o projeto, o nobre deputado Gil Diniz. Pela ordem, senhor presidente, para uma comunicação. Vossa Excelência tem a palavra, deputado Vinícius Camarinha. Presidente, eu queria comentar a Vossa Excelência, em nome da Coordenadoria de Projeto de Deputados, agradecer muito todos os líderes, todos os deputados aqui presentes, o avanço que nós estamos tendo aqui na Casa para aprovarmos projetos de interesse da sociedade e da população em todas as áreas do nosso Estado. E eu queria pedir a Vossa Excelência, porque nós temos, em média, já quase 30 projetos aprovados, dentre os 94 deputados, menos Vossa Excelência, que não apresenta, pois é presidente, para que Vossa Excelência pudesse avançar ainda mais na pauta de projeto dos deputados, para que até o final do ano nós possamos, todos os deputados, termos um projeto aprovado aqui. Mas, desde já, cumprimentando Vossa Excelência pelo trabalho e ter atendido o grande reclame nosso de ela ter aqui bons projetos aprovados de autoria dos deputados. Obrigado, presidente. Deputado Vinícius, antes de passar a palavra ao deputado Diniz, eu que agradeço Vossa Excelência, né, que tem se disposto, sem ter essa obrigação, a poder filtrar e discutir com todos os parlamentares, com toda a liderança. Brilhante trabalho, Vossa Excelência, toda a coordenadoria está desenvolvendo. Parabéns, eu acho que mérito dessas votações e dos destravamentos de projetos de parlamentares, devemos à formatação dessa comissão, que num primeiro momento muitos desacreditaram, mas que agora todos têm mostrado e têm transparecido que a comissão de fato está funcionando. Parabéns, deputado Vinícius Camarinha, e passo a palavra ao deputado Gil Diniz. Obrigado, presidente. Como falamos ontem no Colégio de Líderes, vários dos projetos estão acordados para votação.
Então, o intuito de subir aqui na tribuna não é para obstruir, é simplesmente para marcar posição em alguns acontecimentos de hoje. Para começar, presidente, nosso Major Olímpio, senador pelo PSL, hoje pediu a destituição da nominata, né, do Diretório Estadual de São Paulo. Pediu que o Eduardo Bolsonaro caia. Olha só, ele era o nosso presidente, sempre teve o nosso respeito. Nossos deputados aqui sabem o grande respeito que eu sempre tive pelo senador da República, Major Olímpio. Mas, Major, seu tempo à frente do diretório passou, o senhor mesmo entregou o diretório. O senhor deu uma entrevista hoje dizendo, eu gostaria que os nossos deputados, principalmente do PSL, prestassem atenção, que a nova executiva estadual derrubou 350 diretórios municipais. Não existe 350 diretórios municipais do PSL em São Paulo. O próprio ex-presidente do partido em São Paulo não os criou, Barba. Então não existe. Derrubamos ali cerca de 100 diretórios, um pouco mais, por vários problemas que existiam nas nominatas, principalmente porque tinha em alguns diretórios, deputada Janaína, filiados ao PT, filiados ao PSOL. O que um filiado ao PT, ao PSOL, queria com a nominata do PSL? Havia pessoas investigadas, pessoas condenadas. E olha, se não fosse para mudar, não precisava uma nova gestão. Então, é lamentável a fala do senador, o qual nós pedimos votos, o qual nós sempre respeitamos, e agora pede a destituição do nosso presidente, esse sim, líder natural do partido, não só em São Paulo, mas no Congresso também, na Câmara Federal também, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Mas, como covardia é pouca, né? E já vim aqui nessa tribuna para criticar vários deputados do meu partido, botar o dedo na ferida. Hoje divulgaram uma foto minha. Olha só o crime que o Gil Diniz, então carteiro, cometeu. Vejam só. Eu tirei uma foto, eu acho que era 2013, se não me engano, com o deputado federal Ivan Valente. Ex-PT, agora PSOL, eu vestido de carteiro, se eu não me engano, ou foi na faculdade, olha, eu fiz história, tá? Só para avisar. Ou foi na faculdade, ou foi numa manifestação que acontecia ali, de repente. Não, contra a privatização não, pelo contrário, sempre defendi a privatização. Não me lembro o motivo, talvez por respeito ao parlamentar, tirei uma foto normal, mas parece que eu cometi um crime. Então, nessa onda de acusações, nessa avalanche, colocaram aqui, Gil Diniz, entre aspas aqui, o carteiro safado, tirando foto ao lado de deputado do PSOL. Gil Diniz é ex-militante de esquerda, que surfou na onda Bolsonaro. Hoje ele intimida eleitores no Messenger, ameaçando de processo todos aqueles que compartilham algo sobre ele. Olha só, isso aqui está sendo divulgado por deputado federal, por deputado do PSL. Meu Deus do céu, arrumem outra coisa. Aos poucos, as peças vão se encaixando. Uma denúncia de um ex-assessor meu contra mim, que foi exonerado dia 31 de julho, mas só resolveu lembrar de mim dia 15 de outubro, depois de viajar, olhem só, deputado Melão, para Paris, para Hong Kong, e parando em Bali, ele lembrou de mim e resolveu me denunciar. Agora, esses ataques aqui, que vêm, fogo amigo, né? Entre aspas, né? Quem tem amigo como esses aqui, só por Deus. Então as peças vão se encaixando. Deputado Nishikawa colocou a cabeça para fora ali, como um possível candidato em São Bernardo. Opa, denúncia. Deputado Bruno Lima, em Osasco. Opa, denúncia.
que na verdade era uma denúncia falsa, mas com toda certeza chegou no e-mail da maioria dos nossos deputados. E a imprensa começou a colocar o meu nome como possível candidato e sempre neguei. Não tem nesse momento essa possibilidade, mas me coloco sim à disposição do presidente Bolsonaro a disputar uma eleição em São Paulo. Não é o nosso objetivo, mas sempre me coloquei à disposição do presidente. Inclusive, devo meu mandato ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Devo meu mandato a ele. A ele. E agora, para atacar não só essa questão da eleição municipal, estão tentando sabotar a executiva estadual de São Paulo, claro, não é para atingir o deputado Gil Diniz. Quem sou eu? Neófito aqui. A gente brinca, eu brinco com alguns, tem muito faixa preta aqui no plenário, mas eu sou faixa branca, Barba. Estou aprendendo ainda, aprendi hoje na comissão do orçamento, na audiência pública, e aprendo todos os dias aqui nessa casa. Regimento interno, o regimento escrito e não escrito também. Os acordos políticos lícitos. Converso com todas as bancadas aqui. Deve ter foto, Barba, contigo, aqui pelo plenário, com outros membros do PT, do PSOL, de todos os partidos aqui. Agora, querer colocar uma foto com o deputado federal Ivan Valente, olha, procurem lá, hein? Procurem, se eu não me engano, 2010, 2011, lá na Uniesp em São Mateus, Quebrada. Deputado Daniel José, periferia de São Paulo, cursava história ali. Teve um debate. Olha o debate, foi interessante. Deputado Genuíno e deputado Ivan Valente. Os dois discutindo ali na faculdade. Claro que nós comparecemos. É claro que nós fomos ali ouvir os argumentos de ambos. E é lógico, nós vamos ali evoluindo. Novamente, sempre defendi ali a privatização do Correios. Tem texto meu publicado há muito tempo. Então, quando eu olho esse tipo de ataque, eu acho que esse pessoal quer que eu ganhe voto da esquerda. Cuidado aí, bancada de esquerda aqui, hein? PT, PSOL, porque a gente tem origem, né? O pessoal sabe a minha origem aqui. A gente sabe dialogar, a gente consegue conversar. Então, não é possível. Não é possível. Estão fazendo propaganda, deputado Douglas. Acham que é negativa. Então, nessa briga, né? Nessa briga partidária, onde há vários interesses em disputa. Olha, não estou disputando nada no PSL. Eu não queria a vice-presidência do PSL São Paulo. Estou ali, como sempre, para ajudar, como sempre, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. E me coloquei à disposição e estou lá na nominata. Mas não estou disputando espaço com ninguém. Então, esse tipo de deslealdade por aqueles que em outubro estavam conosco lá. Olha, Gil Diniz, pelo amor de Deus, você consegue uma live com o presidente? Olha, eu estou em 5º nas pesquisas. Olha, nós temos várias pesquisas internas aqui, onde X e Y será eleito, e eu não vou ser. Será que pela proximidade que você tem com o capitão Bolsonaro, você não consegue um vídeo, uma live, para nós conseguirmos votos aqui? E conseguimos, e foi feito, e foi eleito. E hoje é mole, né? Uma baita multidão de hipócrita dizendo: eu apoio o Bolsonaro. Mas os filhos não, os filhos atrapalham. Como se pudesse desligar, como se pudesse apertar um botão, deputado Márcio da farmácia. E olha, não são filhos aqui, esquece. Tiveram a pachorra de falar: consigam 3 embaixadas, uma para cada filho, para que eles parem de atrapalhar. Olha, não são os filhos do presidente Bolsonaro que atrapalham, não. Pelo contrário, conheço cada um deles. O que atrapalha é a covardia, é a deslealdade, é falar A e fazer B. Quem não lembra do senador Major Olímpio, quando a deputada federal Joyce Halsemann se postou como candidata ao governo de São Paulo, sem falar com o presidente da executiva estadual, o então Major Olímpio.
E ele se ofendeu. Com razão. Porque tem uma hierarquia no partido, todo o partido tem. Não tem jeito. E nós criticamos a deputada, então candidata, Joyce Halsemann, por ter se colocado candidata ao governo sem consultar a executiva estadual, nacional, simplesmente impondo, como vem impondo uma candidatura à Prefeitura de São Paulo. E nós ficamos ali do lado do senador. E agora não, agora ele é Joyce Halsemann Futebol Clube. É incrível. É incrível, tá pedindo voto para ela. É a candidata dos sonhos do nosso senador, que até pouco tempo atrás estavam ali em pé de guerra. Mais uma aula, deputada Mônica, de política. Mas não é esse tipo de política que eu quero fazer. O sim é sim, o não é não. Olhar no olho e falar, olha, eu penso dessa maneira, eu faço dessa maneira. E cumprir com aquilo que eu falo. Mas de repente, por que não pensar, deputado Caio França, que apoiando uma suposta candidatura da Joyce Halsemann, a vaga para uma candidatura ao governo de São Paulo em 2022, fique aí pavimentada, deputado Camarinha. É pensar no próprio umbigo, não é pensar no povo de São Paulo, não é pensar no povo brasileiro. Se você está hoje aqui, já projetando uma próxima candidatura, principalmente para 2022, você não merece seu mandato. Trabalhe agora. Mostre trabalho agora, mostre postura agora. Nós fomos eleitos, principalmente os membros do PSL, os deputados do PSL, para defender as propostas do governo Bolsonaro, do nosso presidente. E fomos eleitos para isso e nos comprometemos com isso. Prometemos isso, nos comprometemos com isso. Agora, olha, não sou mais Bolsonaro. Não, veja bem. Os deputados que falavam, o deputado Douglas, o estadual do Bolsonaro, o federal do Bolsonaro, faziam de tudo. Eu lembro como se fosse hoje. Agora, deputado Bebel, são o federal de São Paulo, o federal da Bahia, o federal de Pernambuco, mas não é mais o federal do Bolsonaro. É lógico, está com mandato agora, mas nada como um dia atrás do outro dia. Não tenho vergonha nenhuma do meu passado. Não tenho vergonha nenhuma. Fui carteiro, sim. Vesti o uniforme do Correio, sim. Entreguei muita carta na periferia de São Paulo. Não tenho foto só com o Ivan Valentim, não. Se puxar, deve ter muito mais fotos aí. Sabe-se lá com quem. Em 2014, você tinha que escolher Aécio ou Dilma Rousseff. E agora? Fazia o quê? E aí? Vai fazer o quê? Deus me livre a Dilma. A opção, Deus que me perdoe, né? Fazer o que era fechar o olho, fechar o nariz e apertar 45. Lá em casa, deputado Douglas, no micro-ondas, ou é 44 segundos ou é 46. Nem no micro-ondas é 45. Mas, infelizmente, o 45 aqui é com PT, poxa. Agora, depois de 10 meses aí, 8 meses de mandato, todo mundo é independente, mas vai ter eleição municipal e eu vou dar risada desse povo, 2022, emprego está crescendo, economia crescendo, devagar, mas crescendo aí, numa constante, reformas sendo aprovadas. 2022 a economia vai estar organizadíssima. Presidente, provavelmente, pode ser que venha candidato a presidente. Quero ver novamente esse pessoal do PT, do PSOL. É claro que a gente não espera, a gente espera a oposição mesmo, é isso que a gente espera, poxa. Ficar recebendo elogio de vocês é até complicado na base, mas tudo bem. Agora esse pessoal que se elegeu em outubro do ano passado e agora bancam os independentes de ministro de Estado, que já caiu, senador da República, deputado federal ou deputado estadual, eu tenho vergonha de vocês. Eu prefiro voltar a entregar carta, a colar selo, a bater carimbo, do que passar essa vergonha, do que trair
Esses eleitores que confiaram sim, traiu o presidente, confiou sim a palavra dele, pedindo voto a todos vocês. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Mônica, para uma comunicação? Exatamente. Então, antes de passar a palavra ao excelente, já convido o deputado Sargento Nery para poder se postar à tribuna para falar a favor do projeto. Com a palavra para uma comunicação, Vossa Excelência. Eu queria fazer um elogio para o Gil, porque eu estou muito no espírito para contribuir para a caída, a derrocada do PSL. Inclusive, me ofereço para tirar foto com o parlamentar, se isso for contribuir também. Mas eu quero elogiá-lo por trazer esse tema aqui, tirar do grande, do pequeno expediente e trazer para a sessão, porque, assim como todo o Brasil, nós acompanhamos muito atentamente os capítulos da novela do Partido Sem Partido, e a gente entendeu que os senhores tão entusiastas da possibilidade de uma civilização política sem partido, acabou conquistando isso para dentro do PSL. A gente só não entendeu e quer entender quem é que vai competir pelo partido dos senhores aqui em São Paulo. Então, muito honestamente, deixa aí, a Joyce está autorizada ou não a concorrer pelos senhores, porque é o capítulo que falta ao grande final da novela que todo o Brasil está acompanhando. E, mais uma vez, estou à disposição para tirar fotos com os senhores, porque eu quero contribuir para jogar pá de cal no partido. Pela ordem, presidente. Deputado Gil, eu acabei de ir falar para o deputado Rafael Silva que eu vou... Como não, tudo nós bem, estamos tranquilo. uma comunicação por fala. Então, eu vou deixar o deputado Sargento Nery fazer a fala dele e depois cedo uma comunicação enquanto o deputado vai à tribuna. Tudo bem. Porque, de fato, nós já estamos aí... Vamos caminhar para uma discussão e um debate que não é o objeto pleno aqui da nossa Tudo bem, da nossa presidente. posição. Só para reconhecer a deputada Mônica, Perfeito. que sabe que pega mal tirar uma foto ao lado Deputado dela. Nery tem a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os parlamentares. O que eu vou tratar aqui, presidente, é sobre o relatório do PL 1649/2019 da Câmara dos Deputados. Márcio, fomos obrigados a estudar ele. Porque quando o santo é muito bom, a gente desconfia, né? Mas eu quero parabenizar os deputados que conseguiram lá manter a paridade, a integralidade, promoção imediata dos policiais militares. Mas só que colocaram um bode na sala, como sempre. Colocaram esse bode. E quem é mais prejudicado? Os soldados que foram aposentados como cabo e os cabos que foram aposentados como terceiro sargento. E por que isso? Nós temos uma lei dentro do que regulamentou o regime geral da Previdência, que é a Lei Complementar 1013, que ela limita, tem um limitador para haver a dedução da Previdência, da alíquota da Previdência. Então, quem ganha até R$ 5.800, conte. É importante você prestar atenção nisso. Quem ganha até R$ 5.800, não há essa dedução da alíquota da Previdência. Então, ele é isento da Previdência. Presidente, fica difícil. Daqui a pouco eu vou ter que berrar aqui, viu, presidente? Gostaria de pedir a atenção dos deputados, preservando o tempo do orador na tribuna, atenção aos deputados da tribuna, e pedir para que aumentem o microfone do deputado Sargento Nery. Eu acho que, se não está adiantando a gente poder pedir para que os deputados colaborem com o andamento da sessão, o que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar o microfone e aí nós vamos atrapalhar também essas conversas paralelas. Então, por favor, pode até ampliar um pouco mais esse microfone, tá? Desculpa, aproveitar que interromperam. Sobre questão de ordem? É questão de ordem sobre o processo? Questão de ordem, vocês têm A preferência. gente já tinha combinado aqui, gente, que a gente vai falar sobre o projeto. Se a gente ficar esperando o Gil Diniz, que eu tenho o maior respeito por ele, falar, lavar a roupa suja do PSL, aí o Reni falar do Novo, aí o outro do PSOL falar de fora, nós vamos ficar aqui fazendo o quê? Vamos votar o projeto ou então vamos falar sobre o projeto. Só isso, por favor. Tem razão. O regimento, inclusive, deputado Arthur, assim o diz. Né? O que você está pedindo nada mais é que o cumprimento do regimento da nossa casa. Então, eu queria pedir aos deputados que se atentem à discussão daquilo que está no projeto. Presidente. Com a palavra... Presidente.
Poxa. Eu estou pedindo para os deputados se atentarem. Quando é conveniente, presidente. Vossa Excelência já falou. Não, eu não bem. impedi Vossa Excelência de falar. Não, tudo bem, mas vai ficar dentro do tema quando? Quando é conveniente? Presidente. Eu estou pedindo para os deputados se atentem. Eu não impedi Vossa Excelência de falar. Correto, mas tem os próximos deputados a falarem que talvez não abordem o tema. Se for sempre essa lógica, presidente, eu respeito. Perfeito. Deputado Sargento Nery, tem a palavra. Bom, eu até peço atenção, por quê? Porque tem várias bancadas aqui que podem nos ajudar no âmbito federal. E eu fiz um vídeo ontem reclamando isso daqui, Barba. Por quê? Aquele policial que aposentou com R$ 5.600 não tinha dedução da Previdência. Quando passar esse relatório, vão deduzir 10% do salário dele. Vai ter uma cobrança progressiva, vai começar com 7,5. Então, aquele que ganha 20 mil se deu bem, porque ele vai pagar 7,5, mas aquele que não pagava se deu mal, que é o que ganha menos, porque vai ter a dedução de 7,5. Então, mais uma vez, beneficiaram quem? Quem ganha bem. E eu estou falando isso daqui, Conte, porque sempre falaram que eu queria dividir a Polícia Militar entre praças e oficiais. E não é bem isso. Eu tenho que defender aqueles que ganham menos, que são os soldados que foram promovidos e aposentados como cabo, que são os cabos que foram promovidos e aposentados como os terceiros sargentos, que é a maioria. Eu arrisco dizer que chega a 60% aí dos aposentados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Mas olha só que curioso. Eles colocam não só para esses policiais, mas também para as pensionistas. As pensionistas também não pagavam a Previdência, vão passar a pagar. Aí eu fiz um vídeo e comecei a estudar o relatório. Ontem, às 22 horas, colocaram mais um bode na sala. Ficou com 2 bodes na sala. No artigo 24, parágrafo 2º, colocaram o seguinte: somente a partir de 1º de janeiro de 2025, os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição que trata esse artigo, nos termos e limites definidos em lei federal. O que significa isso? Que a partir de 2025, o governador do estado, eles deram liberdade para os governadores ainda aumentar a alíquota da Previdência. Tem mais essa, além de confiscar o salário dos aposentados, dos cabos e terceiros sargentos, ainda deram a oportunidade para os governadores, a partir de 2025, a confiscar ainda mais a aposentadoria deles. E das pensionistas também. O que eu quero dizer com isso? Além disso, eles colocaram o seguinte: o projeto de lei também prevê que os militares terão desconto de 3,5% de seus vencimentos para um fundo de saúde. Quer dizer, já não são mais 7,5%, 9,5%. São essas alíquotas mais 3,5%. Então, o nosso aposentado que não pagava nada vai passar a pagar 14%. Então, é uma vergonha. E eu fiz o vídeo, mandei para os deputados federais e eu fiquei feliz, porque deu resultado, Márcio. Eles abriram uma pauta de reunião ordinária para o dia 29/10/2019, para tratar especificamente desse assunto. E eu vou ser bem sincero, o trabalho que aqueles deputados fizeram na reestruturação da Previdência dos policiais militares realmente foi um trabalho maravilhoso. Mas esse bode que colocaram na sala só vai privilegiar os que ganham mais. Eu estou sendo privilegiado. Mas os que aposentaram com um salário até R$ 5.800 estão sendo confiscados pelo poder público. E isso é inadmissível. Então não adianta acharem ruim quando eu venho brigar pela classe de praça. Até porque eu sou o único praça aqui, Conte. Eu vou brigar por quem? Eu tenho que brigar pela minha classe. Agora, o que me deixa revoltado nessa casa é que nenhum outro deputado veio aqui falar a verdade. Nenhum outro deputado que é da bancada de segurança pública veio aqui comentar sobre isso. Eu não vi ninguém falar sobre isso.
da segurança pública. Temos aí, hoje a bancada são 6 militares. E por que não fala? Porque privilegiou eles em termos de salário? Pode. Nós temos que tratar as coisas como realmente elas são. E hoje, os mais prejudicados são os soldados que aposentaram como cabo e os cabos que aposentaram como terceiro sargento. Com essa dedução de 7,5, 9,5, doutora, aqueles que ganham 20 mil, 15 mil, se deram bem. Agora, aqueles que ganhavam R$ 5.800, que não tinham esse desconto, vão começar a contribuir. E eu arrisco dizer que chega a 60% dos aposentados. Então, fizeram um belo trabalho? Fizeram. Mas só que nós precisamos rever isso daí. Então, eu peço a cada deputado aqui presente, os líderes, que conversem com os seus deputados, com as suas lideranças em Brasília, para que não deixem fazer isso daqui. Já que nós vamos ter a reunião ordinária, dia 29/10, para tratar desse assunto, peço ao PT, ao PSOL, ao PSL, ao seu partido, Márcio, que realmente trate com carinho esse assunto. Porque nós não podemos retirar esse valor dos aposentados e pensionistas. Você imagina, se o governador hoje der um aumento salarial de 10%, realmente ele não vai ter esse aumento salarial, porque 1º de janeiro vai ser confiscado 10% da sua pensão e aposentadoria. Então, eu acho que realmente o nosso trabalho de ontem surtiu efeito, tanto é que já marcaram a reunião para tentar segurar ou tentar mexer nisso daí para doer menos no bolso dos nossos aposentados e pensionistas. E peço aos nossos deputados federais que realmente tenham compaixão por esses homens, que tenham compaixão por essas mulheres que trabalharam 30, 35 anos, aqueles que têm um salário razoável, que proteja aqueles que têm um salário que é muito abaixo do esperado. E peço também aos policiais militares, reformados e da ativa, porque serão reformados, que cobrem os seus deputados federais, que cobrem os seus deputados estaduais, para que realmente trate desse assunto. Porque quem não é aposentado será um dia. E quem será um dia também terá essa alíquota pesada, sendo um confisco legalizado do governo na sua aposentadoria ou pensão. Obrigado, presidente. Para uma comunicação ao deputado Rafael Silva, já convido a deputada Janaína Pascoal para poder se colocar na tribuna. Senhor presidente, nobres colegas, faleceu nessa madrugada em Ribeirão Preto o jornalista Saulo Gomes, com 91 anos de idade. Os mais antigos conheceram o ideal, a capacidade e a seriedade de Saulo Gomes. Trabalhou no rádio, na televisão, é escritor de vários livros, ocupa uma cadeira na Academia Ribeirão Pretana de Letras. Saulo Gomes fez história, foi um exemplo para os jornalistas deste país. Ele tem muitos trabalhos realizados. Ele se considerava um repórter investigativo. Sem medo de errar, eu posso dizer, ele foi o maior ou um dos maiores repórteres desta nação. Saulo Gomes deixou um exemplo a ser seguido, o exemplo da dignidade, da transparência, da independência. Saulo Gomes, realmente, senhor presidente e nobres colegas, tem que ser seguido. E hoje, principalmente, hoje mais do que nunca, nós precisamos fazer com que esse exemplo realmente seja adotado pelo pessoal da imprensa, em geral, pelos comunicadores de rádio e televisão. Então, o Ribeirão Preto sente orgulhado de ter Saulo Gomes morando em seu município nos últimos anos. Mas Ribeirão Preto sente-se triste, como todo o Brasil democrático e independente deve estar triste com o falecimento do Saulo Gomes. Só isso, senhor presidente.
Com a palavra a deputada Janaína Pascoal. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento todos os parlamentares presentes, servidores da casa, os cidadãos que vêm nos honrar com suas presenças. Eu gostaria de voltar a um tema que me parece muito importante e muito em breve chegará a esta casa, que é a questão da FURP. Tá? Ontem foi disponibilizado o relatório da FIPECAF, que foi encomendado pelo governo para avaliar a situação da unidade de Américo Brasiliense, tá? Onde foi feita uma PPP e se construiu que seria uma segunda unidade da FURP. Eu estou analisando o relatório, mas, diferentemente do que eu imaginava, o relatório, pelo menos sob minha ótica, ele vem a confirmar o que eu tenho dito nesta tribuna e na Comissão de Saúde também, desde o princípio. Falei também quando o governador esteve aqui em visita à casa. Não me parece que esse relatório esteja a fundamentar a extinção da FURP. Tá? Muito pelo contrário. Quando nós visitamos a FURP, foi feita uma apresentação dizendo que haveria um débito do governo para com a unidade de Américo Brasiliense ou para com a concessionária da ordem de mais de 70 milhões. Tá? Alguns slides mostravam um débito de 90 milhões. Esse estudo aqui mostra que o valor é muito menor. A depender, é bem possível que a concessionária ainda deva para o Estado. Tá? Para os senhores terem uma ideia, a concessionária, quando do fechamento do contrato, se comprometeu a fazer vários investimentos, que pelo estudo feito aqui, esses investimentos não foram realizados. A concessionária se comprometeu a obter, junto aos órgãos competentes, os registros dos medicamentos para a FURP. Então, deixa eu explicar. A concessionária já tem os seus registros. Ela se comprometeu a passar a tecnologia para a FURP, para fazer, em nome da FURP, registros de outros tantos medicamentos. O contrato rezava que estes registros tinham que ter independência com relação aos registros da concessionária, para ter sentido a transferência de tecnologia. O que fez a concessionária? Fez uma modalidade de registro denominada clone, tá? Não é um registro proibido, não é um registro ilícito, porém, esse registro é absolutamente dependente do registro dos medicamentos da própria concessionária. O que significa que, em se finalizando o contrato, automaticamente a FURP perde esses registros. Estão compreendendo? É como se fossem registros derivados, tá? Os pagamentos elevados eram feitos porque a FURP estava recebendo tecnologia para ter os registros ao final. Se a concessionária fez registros na modalidade clone, esses pagamentos elevadíssimos não serão mais devidos. Então, feitas as muitas compensações, o débito que se anunciava da ordem de 90 milhões não chega a 25 milhões, tá? Vejam, senhores, que eu não estou nem falando das ilicitudes que estão sendo apuradas na CPI da FURP. Porque se nós levarmos em conta estas ilicitudes, nós poderíamos até chegar à conclusão de que não tem débito nenhum e que a concessionária, sim, deveria indenizar o Estado. Tá? Então, qual é o objetivo dessa manifestação a Vossas Excelências hoje? Dizer que o estudo que foi encomendado pelo governo, que ao que tudo indica, tem o desejo de extinguir a FURP, não confirma o tal rombo que justificaria extinguir a FURP. Tá? Então, eu acho muito importante, porque o estudo técnico encomendado, ao que parece, para justificar a extinção da FURP, estou falando da FURP Guarulhos, não referenda esta mesma extinção. Coincidentemente, na data de hoje, eu recebi uma resposta formal da Anvisa a uma consulta que fiz a respeito do medicamento bleomicina. Há algumas sessões atrás, eu subi aqui também para dizer que tem crianças hoje
que não podem ser tratadas, né, de doenças que poderiam ser tratadas com remédios simples, porque no Brasil não se permite bleomicina, tá? Eu fiz uma consulta formal à Anvisa, algumas respostas incompletas foram encaminhadas, eu solicitei novos esclarecimentos e a Anvisa disse que, na verdade, não proibiu o princípio ativo bleomicina, apenas inviabilizou que o laboratório estrangeiro que fornecia aqui não continuasse a fornecer por irregularidades daquele laboratório. E a Anvisa diz que existem outros medicamentos no mundo que têm o princípio ativo da bleomicina, que seria fundamental para tratar essas crianças. Pois bem, nenhum laboratório no Brasil tem interesse em produzir esses medicamentos, né? E nós temos crianças hoje com o pescocinho inchado, que quando a gente vê as fotos parece que as crianças vão explodir, por falta de um medicamento que tem no mundo inteiro, e não é uma questão de valores, compreendam, não é problema de preço, não é que o medicamento é de alto custo, não há. Quando eu estou estudando o relatório do órgão que diz que não existe esse rombo que justifica fechar a FURP, eu recebo um relatório da Anvisa dizendo que existe um medicamento essencial para as nossas crianças que nenhum laboratório quer fornecer, quer produzir no Brasil. Me parece mais um sinal de que nós não podemos abrir mão de laboratórios oficiais, né? Eu gostaria, inclusive, de dizer aqui publicamente que seria o caso da FURP, que tem capacidade farmacêutica, sim, que tem um corpo técnico competente, sim, levantar a viabilidade e a possibilidade de produzir a bleomicina, como produz outros tantos medicamentos que os laboratórios particulares não têm interesse de produzir porque não dão lucro. Também, nesta data, recebi uma moção de apoio da Congregação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, à manutenção da FURP como instituição estatal pública de cunho social. É uma carta um pouco longa, eu vou disponibilizar nas redes sociais, não sei se os outros colegas receberam, se não receber, estará à disposição no meu gabinete. Aqui eles contam que a história da FURP se confunde com a história da Faculdade de Medicina da USP, e eu vou tomar a liberdade de ler este parágrafo. O fornecimento de medicamentos pela Fundação se estende a secretarias estaduais, hospitais públicos, consórcios de municípios, prefeituras, instituições estaduais, federais, municipais, filantrópicas, além de sindicatos e fundações. Como exemplos de programas da Secretaria da Saúde, há o Dose Certa, que permitiu o acesso da população de municípios do Estado de São Paulo a produtos farmacêuticos essenciais, graças à participação desta fundação, da FURP. É imprescindível ressaltar que a FURP produz série de medicamentos cuja fabricação não é de interesse das indústrias farmacêuticas nacionais e multinacionais, em razão do baixo retorno financeiro. Medicamentos para a tuberculose, por exemplo, e tem outros tantos. Então, eu peço aos colegas que, por favor, né, já comecem a estudar esta questão, porque não sei se será na próxima semana, no próximo mês, mas o governo tende a enviar um projeto para esta casa, extinguindo um laboratório público importante, né, estratégico, um laboratório que poderia, inclusive, ser provocado a produzir estes medicamentos dos quais crianças no Brasil inteiro carecem por falta de interesse dos laboratórios privados, tá? Eu insisto no argumento de que essa é uma temática acerca da qual não se pode refletir com a mentalidade economicista. Um laboratório não é uma empresa como outra qualquer. Nós estamos tratando de segurança medicinal, nós estamos tratando de saúde. Então, esses documentos que já chegaram antes dos projetos de lei podem começar a ser analisados pelos colegas deputados, pelos assessores. Eu me disponibilizo a participar do debate, porque nós seremos
convidados a decidir, né? E não me parece que para São Paulo e para o Brasil seja interessante pensar em extinguir este laboratório. O relatório dos técnicos consultados pelo governo sugere a extinção, a rescisão do contrato firmado com a concessionária para instalar a unidade de Américo Brasiliense. Em nenhum momento esse relatório fala em extinção da FURP. Poderão alegar, mas a consulta não foi essa. A consulta foi saber sobre a viabilidade da manutenção do contrato com a concessionária. Pois bem, independentemente da consulta ter sido essa, o resultado é que o tal rombo é muito menor do que vem sendo anunciado. Então, não me parece que este rombo possa justificar, por si, abrir mão dessa segurança medicinal. É isso, senhor presidente. Muito obrigada pela atenção dos colegas de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Douglas. O senhor me permite uma comunicação, senhor presidente? Porém, como nós não temos mais inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, uma comunicação. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria apenas de comunicar a essa casa que no dia 25 de outubro, sexta-feira, nós iremos receber, né, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado federal e também filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro, e presidente do PSL São Paulo, né, Eduardo Bolsonaro, para que ele venha receber um colar de honra ao mérito legislativo paulista. Muitos me perguntaram o porquê, e lá vai a minha resposta. Nós tivemos o Eduardo Bolsonaro, através das suas emendas parlamentares para o Estado de São Paulo, que foram milhões de reais. Desses milhões, 6 milhões apenas destinados na área de saúde, sem falar também em toda a participação que ele teve nos acordos internacionais, que foram importantíssimos para o nosso Brasil, né? A gente teve aí o Acordo de Alcântara, que, graças a Deus, foi aprovado no Congresso Nacional. Então, o trabalho dele como deputado federal, representando o Estado de São Paulo, teve um respaldo gigantesco nas urnas, sendo quase 2 milhões de votos. Então, por todas essas razões, nós teremos aqui na sexta-feira a entrega de honra ao mérito legislativo ao deputado federal Eduardo Bolsonaro. E eu quero deixar aqui a todos os deputados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, todos estão convidados. O evento será no dia 25 de outubro, sexta-feira, a partir das 19 horas. Todos estão convidados. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, o projeto. Com parecer favorável do Congresso de Comissões. Senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, queiram conservar como se encontram, aprovado. Pela senhor presidente. Pelo deputado Barba. Para fazer uma comunicação. Vossa Excelência tem a palavra para uma comunicação. Pela ordem, queria registrar o voto contrário da bancada. Está registrado o voto contrário da bancada do Novo. Senhor presidente, só registrar o voto Está contrário. registrado, deputado Arthur. Tem a palavra. Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, eu ia falar da tribuna, mas para ajudar no bom andamento dos trabalhos e a rapidez, vou falar daqui de baixo. Só gostaria que os deputados prestassem atenção. Na verdade, presidente, ontem teve ali no início ali das Figueiras, no início da Radial Leste, um jovem de 18 anos numa BMW, sem a carteira de habilitação, atropelou e matou um jovem também de 27 anos, chamado Leonardo Caproni, que trabalhava na Central Única dos Trabalhadores, trabalhava na CUT, né? E esse jovem foi preso em flagrante. Foi constatado que não tinha problema de droga nem de álcool, mas, com certeza, provavelmente, a essa hora, esse jovem já deve estar solto sob fiança, já que aquele crime considerado, não lembro a palavra jurídica correta, que não é homicídio culposo, né? Então, a minha declaração aqui é que nós vamos exigir, deputado Vinícius Camarinha, da Secretaria de Segurança Pública, uma ação mais dura com relação a esses crimes. Que hoje, se você quiser assassinar alguém, é só você estar ação na rua, estar sem efeito nenhum de bebida, sem efeito nenhum de drogas, e atropelar alguém. Atuado em flagrante, você vai preso, e aí paga fiança, porque é um homicídio não culposo. Então, nós vamos tomar uma ação com relação a isso. Porque isso pode ser usado, inclusive, para assassinatos. E o jovem Leandro Caproni, que trabalhava na Central Única dos Trabalhadores, era um jovem que tinha seus sonhos, que lutava pelos seus ideais, né? Era um jovem que trabalhava com audiovisual,
e a família, né, teve essa perda e nós queremos nos solidarizar a família, lamentar o acontecido e exigir, né, desse estado de segurança pública, uma segurança pública mais eficiente. Por último, presidente, eu queria aqui agradecer aqui aos deputados que aprovaram os projetos de todos os deputados e para os bons andamentos dos nossos trabalhos aqui, inclusive o projeto meu que foi aprovado, 840. Então, quero agradecer aos deputados que votou a favor, mesmo os que declararam voto contrário, não tem problema nenhum para mim. Muito obrigado, senhor presidente. Votado objeto da presente sessão, está levantada a nossa sessão. Encerrados os trabalhos e a nossa transmissão ao vivo aqui do plenário Juscelino Kubitschek, foram aprovados 6 projetos de deputados e um projeto de autoria do Tribunal de Justiça Militar. Você segue com a programação da Rede Alesp.